aumentar um pouquinho isso aqui, porque ela merece, tá? Sim. Olha quem tá aqui de novo. Voltei. Parece que eu dormi e acordei aqui de novo, né? É, basicamente isso. Mas sim. A Nauara, meu amor! A Nauara, ela é mais zen, mais relax, mais calma. Mas como, né, eu sou a pessoa que hoje estou toda trabalhada no fogo da virilha, eu não tinha como começar com uma outra música. Vou até baixar aqui. Porque eu sou a pessoa do Pussycat Dolls. Então, assim, ó, primeiramente, tá? Antes que eu tenha que olhar pra ti e fique emocionada, eu tô muito feliz, muito honrada que tu aceitou o meu convite pra gente vir aqui conversar sobre esse assunto, que quando eu fiz a masterclass com essa moça, a minha cabeça fez assim, ó, bum! E mudou muita coisa, então eu fiquei muito feliz quando ela aceitou meu convite. E já vou te dizer que se o termo da live, que inclusive eu tenho que colar aqui, que eu esqueci, peraí. Se te incomodou, é porque alguma coisa aí precisa ser resolvida. Então, papeado, a minha fada do prazer, eu chamei ela de fada. Ai, toda linda. Nem parece que a gente acabou de sair de uma aula, né? Todas plenas, assim. Tipo isso. Nem parece que a gente estava Olá! definindo o produto e descobrindo didática menos de 10 minutos atrás. Mas tudo bem. A Uhum. gente faz conta, Ai, né? eu tô aqui com o Francisco amamentando, É isso mas, aí, ó, é deixa nossa vida, né? aqui. Oi, Ah, coisa linda! dá oi, filho. Ai, peraí. Aí, só. Aí. Então, gratidão. Vou colocar um filtro, né, gente? Assim, pra gente ficar um pouco mais apresentável. Ai, até parece, né? Até parece que precisa. Até parece que precisa. Ah, então, como você está? Conte-me. Estou muito bem, obrigada. Estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Tô trabalhando no fogo da virilha hoje. Porque eu fiquei muito feliz que tu aceitou vir aqui. Porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. E já mexia muito comigo antes. Eu só não sabia como colocar isso para fora, né? Então já era um assunto que me incomoda. Não sei nem se o termo certo é incomodar, mas assim, me causava aquela coisinha ruim de tipo, por que é que eu tenho que evitar falar sobre isso? Por que é que, como mulher, eu não posso expressar isso de uma forma tão natural? E isso É, mudou muito quando eu me tornei mãe, né? Ali foi uma virada de chave que eu comecei a pensar por que eu tenho que fazer isso, né? E daí a que mais mexeu comigo foi quando eu me tornei mãe de menino, que eu fiquei pensando, cara, mas por que eu tenho que lidar com essa diferença? Por que é que eu tenho que fazer? Por que é que eu não posso falar disso com as minhas filhas de uma forma natural? Porque comigo nunca foi lidado de forma natural, né? não, E exatamente. aí, aquele dia, quando a gente teve, participei de um treinamento, de uma masterclass, enfim, não sei que nome né, queiram dar aí do outro lado, mas quando a Nara conversou com a gente, cara, aquilo, nossa, fez um boom. Inclusive, depois eu vou botar uma foto para vocês, que uma das frases que ela disse, que foi de onde saiu o tema da nossa Da live de live? hoje, tá na minha parede. Desde então, daquele dia, eu escrevi, tá aqui, porque é libertador tu poder falar sobre isso, assim. Muito. E hoje cedo eu tava numa live com a Camila, que também é do nosso grupo, e eu tava contando pra ela a experiência, assim, desse exercício pleno da coragem. E eu tava contando que o meu pai foi padre e a minha mãe foi freira. Então, essa questão de falar sobre o sexo, não é que isso era um tabu, isso era proibido. Por quê?
Porque o sexo é total fruto do pecado, né? Porque meu pai saiu da igreja por causa do sexo, né? Porque a minha mãe engravidou, sabe? Então, o sexo na nossa casa, ele já nasceu com essa figura da proibição, do peso, né? Então, eu me lembro das histórias todas que meu pai contava, das poucas histórias que meu pai contava pra gente, dele falando que já tinha feito todos os votos da igreja, ele era seminarista, e no dia da festa, de consagração como padre, ele descobriu. Peraí, só um pouquinho. Oi, filha. Quer ficar aqui? Querido. Ah, ele disse que quer mamar daqui. Quer mamar daqui. Peraí. Ah, Então, querido. mama. Gente, No isso é dia... a coisa mais normal, tá? Nós estávamos que antes em tá tudo mentoria com a certo. nossa mentorada dando peito também. Isso aqui nós estamos em casa. Da assim. galera. É isso aí. E aí, quando tava lá no dia da consagração, para se tornar padre, ele descobriu que a minha mãe estava grávida. E aí ele deixou. Só que na época não tinha assim telefone. Ô, gente, não precisa vir não vai ter a festa não. A cidade estava lotada com vários ônibus que tinham chegado de todo o estado para a consagração do padre. Então, para você ter uma noção, meu pai tem 10 irmãos. E os 10 irmãos foram de comitiva. Na verdade, na época, acho que tinham nascido, acho que só 8, só tinha 8 irmãos na época, e foram de comitiva, sabe? Então, assim, a minha irmã ficou conhecida como a filha do padre, foi rejeitada durante muitos anos pela família. Então, o sexo, muitas vezes, ele traz esse peso, né? Esse peso do crime, esse peso da revolta, esse peso da rejeição. E eu fiquei pensando esses dias, quando eu comecei com essa frase, eu fiquei pensando assim, ó, se o sexo fosse tão puro, tão impuro desse jeito, a gente não nascia fruto do sexo, a gente nascia por uma oração. Olha só, olha isso, não é? Se é tão criminoso, se é tão pesado assim fazer sexo, por que a gente nasce fruto desse ato? E eu fiquei me questionando, por que todo mundo não nasceu por uma oração? Simplesmente ficou grávida, né? Exatamente. Então eu sinto que, claro que eu não vou entrar em questões da Virgem Maria, não vou entrar nesse âmbito, mas a regra geral não é essa. Então, assim, quando a gente começa a naturalizar essas sensações do prazer, isso fica muito gostoso. A vida fica muito deliciosa, sabe? Então, eu sinto que a minha missão no mundo é essa, assim, é auxiliar as pessoas a se empoderarem dessa sensação do prazer, de viver, sabe? De gozar aqui em pé, sabe? Assim, sentir que é tão pleno esse momento de estar aqui, que se permite, se reconhece, se sente. E isso é quando eu fui escolher o tema da live, eu disse, eu sei que vai ter muita gente que vai se incomodar. E eu recebi alguns directs assim, de tipo, mas como que tu vai falar uma coisa assim? Eu disse, olha só, se só de falar a palavra gozar, ela já te traz um problema, alguma coisa aí precisa ser resolvido. É isso, sabe? Então, eu sinto que o nosso trabalho, mais nesse momento do que ensinar como olhar para isso, mas é ensinar da delícia de olhar para isso. E como nasceu essa questão do quanto ganhas? Eu comecei a perguntar, comecei a questionar as pessoas como era para elas receber. Você recebe abraço? Você recebe elogio? As pessoas lembram de você fora do seu aniversário? Sabe, vai respondendo essa pergunta aí. Vocês que estão aqui me ouvindo, vão respondendo essas perguntas para vocês. Você sente que você é lembrado? Você sente que você é querido? Você recebe presentes? Você recebe sorrisos? Você recebe carinhos? Você recebe afago com constância? Como é para você ser tocado, ser tocada? Como é para você sentir esse tesão em conversar com alguém, em olhar os passarinhos, em amamentar e sentir o filho, sabe? Eu sinto que essas são as perguntas que a gente pode se responder antes mesmo de falar sobre dinheiro. Como é para você receber ajuda, sabe, num supermercado para encontrar um produto lá dentro? Então, por que isso tudo tem a ver com sexo? Por que isso tudo tem a ver com o gozo da vida?
Porque, gente, gozar no sexo é presença. Então, eu costumo falar, se você consegue ir no banheiro fazer cocô com atenção, sabe? E a gente vai associando tudo com coisas que parecem ser nojentas. E na verdade não são, sabe? Você Que se são permite. extremamente naturais, né? É É tipo, isso, é isso. foi colocado, e aí isso vem de outras gerações e de sociedade que a gente vive, É isso. mas foi colocado que que é o natural do nosso corpo, tudo passou a ser um tabu. É isso. Falar de tudo, até da coisa mais natural, que é tu amamentar um É filho, errado. virou um tabu, né? Então, tipo, nudez virou um tabu, necessidades fisiológicas é um tabu, principalmente para mulher, né? E aí tu Uhum. tem isso depois que tu tem um filho, que tu vê a diferença da criação, de que menina não pode sentar de perna aberta, Deus o livre. Eu tô toda de Menino, perna aberta aqui. menino pode fazer xixi em qualquer lugar na rua que não tem problema. Então, assim, a gente já vê, tu não pode. Deus o livre tu ir no banheiro com teu namorado em casa, porque meu Deus do céu, né? Então a gente vai criando essas coisas e foi passando de geração para geração. E agora eu acho que é a primeira geração que a gente consegue falar disso com naturalidade. E eu bato tanto nessa tecla porque é a gente, como mãe, que precisa entender a dimensão disso para fazer uma diferença na próxima geração que está vindo. Porque se a gente não tomar essa Muito forte. consciência, o ciclo vai continuar, né? Olha, isso é tão forte, mas isso é tão poderoso, e apesar de não ter tanto a ver com a live, esse parágrafo, esse parênteses que eu vou dar, mas eu tenho um filho de vai fazer 2 anos, que é o Francisco, que vocês viram no início da live. A gente começou a introduzir a ideia do desfraude, e é tudo sempre muito conectado, sabe, com ele. O Francisco faz parte da equação. Ele não, ele é um ser totalmente ativo dentro da equação da família. E aí eu comecei a ler muito sobre essa coisa do desfraude. E aí eu achei tão interessante. Existem várias pesquisas científicas que falam, que abordam, que você tratar o cocô como sujeira, eco, nojento, acaba afetando o processo de segurança e autoestima da criança quando ela for um adulto. Por quê? Porque aquilo que sai dela é um nojo. Então, peraí, eu produzo algo que é um nojo, eu produzo algo que é ruim, eu produzo algo que é rejeitado. Então, quer dizer que eu, em algum nível dentro de mim, eu também não sou bom o suficiente, sabe? Então, eu achei isso de uma potência tão forte que a gente começou a trazer isso. Meu filho é legal, então a gente mostra o cocô pra ele, sabe? Não é eco, sabe? Ele vai no lixo Beijo, Sani! junto. Ele vai no lixo junto. Então, assim, é a gente trazer essa naturalidade. E é aí que eu entro na questão do dinheiro também, como trazendo naturalidade. Aqui em casa a gente tem um templo que a gente chama de Templo do Dinheiro. E fiquem à vontade para fazer um templo do dinheiro aí com vocês também. Por que eu tô contando isso? Porque esse templo do dinheiro fica na sala, sabe? A gente envolve com cristais, porque eu sou toda da pegada dos cristais, da natureza. Então eu coloco lá a pirita, que traz a energia do masculino, da objetividade. Tem a ametista, que é a energia do divino, do amor incondicional. Então eu vou colocando ali os cristais. Tem o templo do dinheiro. E isso faz parte da nossa casa. Então, assim, o dinheiro fica ali, a gente conversa com o dinheiro, a gente fala, olha, você é bem-vindo, a gente ama você, vem sempre, volta sempre, você e seus irmãozinhos são queridos na nossa casa. E o Francisco convive com isso. Para ele não é distante. Então, às vezes a pessoa pega o dinheiro e fala, não, criança não pode pegar, é sujo, e já lava a mão. Então, a gente vai entendendo o quê? Que dinheiro também é sujo, que dinheiro é pecado, que eu tenho que levar isso adiante, isso precisa ficar afastado de mim. E quando eu trago naturalidade para isso, que é energia, eu me dou permissão. Então é de onde surgiu essa frase. Me diga como gozas, que te direi quanto ganhas e como usufrui disso. Por quê? Porque o gozo é estar presente. Ninguém goza se estiver pensando no trabalho, ou no conflito, ou na dor. Não se chega no ápice de uma conexão profunda com uma outra pessoa se você não está conectada com a outra pessoa.
Então, gente, isso é um tema tão lindo, sabe? Eu sinto que olhar para isso é caridade, é autocompaixão, é exercício de auto-amor e é uma exigência da nossa sociedade, da nossa vida, da nossa existência agora, sabe? É. Pá, 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 E pá, é pá, 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 muito. também. Mas, meu amor, foi por isso que eu te pedi pra vir aqui, porque é essa sensação de tipo assim, ó, eu preciso colocar isso mais vezes no mundo. E quando eu comecei a pensar no meu projeto, né, que a gente tá estruturando um negócio, uma das Aham, primeiras coisas, Luana que tá aqui sabe, eu falei muito com a Luana sobre isso. Eu quero trazer esse assunto sobre sexualidade, sobre naturalidade, porque eu não vejo hoje como tu empoderar uma mulher, inclusive na parte perfeito. profissional dela, se ela não estiver segura com essa questão também. Mas, Tice, como é que tu Exatamente. vai falar de sexualidade e empreendedorismo? Se uma mulher não consegue estar na plenitude da sua vida sexual, e seja ela com um parceiro ou sozinha, porque não é isso, não estou falando apenas uma relação sexual de Ali, homem e mulher ou de mulher com mulher, não. Eu estou falando também de tu estar lidando isso contigo com naturalidade. Tu não tem como ter sucesso na tua carreira profissional. Tu não é caixas separadas. Tu não é alguém que consegue ter muito sucesso em alguma coisa, mas se aquela ferida ali estiver doendo, ela vai te incomodar, sabe? eu, Então isso foi uma coisa que eu bati forte. muito. Mas tu é louca, como é que tu vai trazer isso? E aí automaticamente veio o julgamento, né? Porque eu sou mãe solo. E aí, meu Deus do céu, como que tu vai colocar a cara? Porque tu não pensa no que os teus filhos vão pensar. Gente, eu falo dessa forma com a minha filha. Minha filha tá entrando numa menarca agora. E eu falo dessa forma com ela, porque eu entendi que essa naturalidade precisa existir. Então, sim, eu vou falar de negócios, eu vou falar de empreender, eu vou falar de liberdade, mas esse assunto vai rolar por aqui também, porque eu não vejo como Vai, separar uma coisa da outra. não tem. Olha, eu recebo várias pessoas no consultório e isso começou, mas enfim, eu já falo sobre isso, mas eu recebo várias pessoas no consultório que falam pra mim, Nauara, eu não consigo gozar com o meu companheiro ou com a minha companheira. E assim, gente, não é só casal, assim, homem e mulher, não, é mulher com mulher também. Homem com homem também, sabe? Não é uma coisa, nossa, a questão é a mulher e o homem, não é só isso. Mas são muitas pessoas que eu recebo e falam, eu não consigo gozar com o meu companheiro ou com a minha companheira. Eu não consigo sentir prazer, sabe? Eu trabalho super bem, eu ganho dinheiro. Aí quando a pessoa fala pra mim assim, o meu trabalho tá ótimo, o único problema é esse. Eu já paro, olho, penso e já entendi que não é totalmente verdade. Porque mesmo aquelas pessoas que me trouxeram pautas, eu não faço, não consigo gozar com meu companheiro, mas ganho super bem, quando elas começam a me contar sobre o dia delas, elas trabalham 19 horas no dia, sabe? Aí é o término da frase e como usufrui disso. Por quê? Porque você pode ganhar, gente, 1 bilhão de dólares, de euros, de reais por dia se você não se permite usufruir do que você está recebendo. E, gente, usufruir não é isso aí gastando dinheiro adoidado, sabe? Eu sinto que usufruir é parar para sentir, sabe? É integrar presença no que você tem, na É viver o companhia que agora, você né? tem, É viver. sabe? A pessoa não tira uma férias, a pessoa não, sabe, não tem as preliminares da vida, que na verdade o sexo é a preliminar, né? Se a gente for pensar, porque o dia todo é o que traz o gozo. Então, não é só ali 20 minutos de transa, é igual meditação. Não adianta você falar pra mim que você vai sentar 20 minutos ali e vai meditar, e a gente não vai rolar, sabe? Qual é a preliminar disso? O que vem antes? Qual que é o gozo do movimento antes? É sentir você, sabe? É se permitir se conectar a você, é olhar, sabe? Assim, sentir tesão mesmo no seu corpo, em tocar você, em estar com você, com a sua companhia. É se olhar no espelho. Existe uma técnica que é linda, que é fabulosa, que diz que você ficando 90 segundos conectado à sensação que você tem
não importa se é uma sensação, se é boa ou se é ruim, mas você deixa essa sensação, você conecta isso por 90 segundos, seja um medo, uma alegria, um gozo, felicidade, enfim, pega uma emoção e fica ali 90 segundos, vai sentindo isso. Vai sentindo, vê para onde isso vai no seu corpo por 90 segundos. Você deixa de ser dominada e controlada por ela. Por quê? Porque o seu corpo reconhece aquilo e aquilo para de ser algo que você precisa rejeitar. Ou você para de ter medo daquilo. E por isso aquilo para de te controlar. Porque é como se fosse uma emoção, muitas vezes o nosso corpo é como se fosse um corpo estranho. Porque emoção também é vibração, que também é energia. E se ela tá dentro da gente, aquilo é um corpo estranho, vai querer rejeitar. Mas se você olha, para e sente aquilo por esse período de tempo, seu corpo vai dizer, opa, beleza. Tá bom, reconheci, não preciso mais ser controlada por isso. Acolher. Você acolhe e você deixa que isso vá, sabe? Você deixa que isso venha e você aprende a liberar. Então isso é movimento, é caminhada, é processo. Mas é uma delícia de viver. É uma delícia de sentir, sabe? Então, primeiro ponto, me diga como gozas, que te direi quanto ganhas, se dê tempo e se permita sentir o prazer no seu tempo. Reconhecendo as suas habilidades e fazendo as pazes com o que tá rolando aí pra você, sabe? E vai se permitindo, gente, vai sentindo. Quando se trata especialmente de mulher, a mulher no ato sexual, por exemplo, a mulher é responsável pelo prazer, 90% do prazer dela. Olha isso, gente, esse número é muito grande. Se você você responsabiliza o outro 100% pelo seu prazer, você vai ficar ali, sabe, como uma passiva. E é uma dança. A vida e o sexo é uma dança, sabe? Vai lá, vem cá, vai lá e vem cá. E vai se permitindo, porque se não for gostoso, talvez não rola. E por que eu comecei com tudo isso? Por que eu comecei a trazer tudo isso? Há 2 anos atrás, eu decidi que eu ia olhar para o abuso sexual que eu sofri na infância. E eu achei que era muito duro pra mim esconder isso da minha alma, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus, ao Criador, assim, que me trouxe que é a energia que me guia total, assim, e me ensina, sabe? Vem junto comigo pra me trazer acolhimento pra lidar com os meus processos de cura e toda essa dor. Então, eu falei, Criador, me mostra. Assim, o que tá me bloqueando, sabe? O que bloqueia? O que parece que eu tenho um freio de mão puxado na vida o tempo todo? Na área financeira, no sexo, no trabalho. As coisas vão, e uau, tá incrível. De repente, parece que tá tudo destruído. E aí, quando eu escolhi olhar para isso, fora da posição de vítima, foi muito poderoso para mim. Muito poderoso para mim. Porque eu me permiti olhar para além do abuso, eu sou além de uma vítima de abuso sexual, e me manter nessa condição é me revitimizar e me violentar muito mais do que o abuso que eu vivi na infância. Então, eu digo sempre assim, isso é uma coisa que a gente passou em semelhante, né? É uma das coisas que nos conecta. E eu falo muito aqui que assim, ó. Ai, que conexão triste. A ferida, ela vai existir. Ninguém apaga o que a gente passou, tá? Então, assim, tá aí, isso é um fato. Tá ali, faz parte. Hoje, se eu sou quem sou, hoje, se a Nauara é quem ela é, isso faz parte da nossa trajetória e nos tornou quem nós somos. Agora, continuar sofrendo por algo que aconteceu é uma escolha nossa. E todo mundo faz essa escolha todos os dias. Então, assim, a ferida, a cicatriz, ela vai estar ali. Ninguém apaga. Agora, é tu que decide se isso vai ficar te doendo pro resto da vida ou se tu vai dizer, ok, isso aconteceu, eu sou mais do que isso, agora o que eu vou fazer com essa situação? Exatamente, exatamente. E ter, assim, ajuda habilitada para isso é muito poderoso. Porque eu sinto que às vezes você simplesmente virar para uma pessoa e falar, sai dessa, é como você virar para um cadeirante e falar, vai aí, levanta.
sabe? Levanta dessa cadeira aí, larga de frescura. Te tiraram duas pernas depois de um acidente. Por que é que tu tá com essa frescura? Levanta e caminha. Tipo, Sabe? Eu acho que é super possível, assim, pra ser bem honesta, eu acho que tudo é possível. Mas talvez não seja tão fácil, talvez não seja, né, tão pega aqui essa forma de bolo, né? E coloca a massa aí dentro, vai dar tudo certo. Talvez não tenha essa fórmula mágica para cada pessoa. Porque para todo mundo, porque cada um é um, né? Mas então quando a gente resolve olhar para isso, acolher, inclusive já vou deixar um convite aqui. A terapeuta que foi fundamental para mim nesse processo de curar esse abuso, hoje a gente vai fazer uma live juntas no meu Instagram às 19h19, dentro dessa trilha do prazer, que é esse olhar para a sexualidade, para o prazer e para o processo de auto-amor. E a gente vai falar sobre abuso, sobre culpa, sobre dor e sobre prazer. Então já fica aí o convite para quem está aqui nessa live, que eu sinto que vai ser muito maravilhoso. A Nauara é maravilhosa. A Nauara é maravilhosa. Ai, gratidão. Então foi mesmo. Então foi esse movimento, eu escolhi olhar para isso, fui procurar ajuda habilitada, mas até para procurar ajuda eu também tenho que estar rolando para mim, porque se não estiver rolando, sabe, não vai dar match, como se diz, né, na linguagem Tinder da vida. Mas então eu escolhi olhar para isso e eu comecei a perceber que quando eu destravava a minha área sexual, quando eu permitia essa energia sexual fluir na minha vida, eu ganhava mais dinheiro, o meu relacionamento ficava incrível, a minha agenda ficava lotada. Eu falei, gente, calma aí, será que isso é um milagre? Né? Tipo, tá, né, acontecendo alguma coisa aí, é um milagre? E eu fui percebendo que era o prazer. Então, o que acontecia? Eu tinha pavor da ideia de receber homem no consultório. Por quê? Porque eu ficava com medo de ser abusada. E o que isso fazia? Isso já reduzia boa parte dos meus clientes. Quando eu comecei a liberar isso, Tice, 90% dos meus clientes passaram a ser homens. Olha que coisa louca isso. Eu tinha uma agenda de 20 atendimentos semanais, mais os meus cursos que eu dava no final de semana, e assim, 90% dos meus clientes eram homens. Isso me trouxe tanta segurança, não por causa do homem ali, mas porque eu comecei a perceber que eu já me permitia servir sem medo. Hoje eu gosto, escolho e prefiro trabalhar com mulheres. Mas eu entendi essa caminhada com os homens, sabe? Eu curei essa minha relação com o feminino e o masculino. E isso foi muito poderoso para mim. Então, à medida que eu ia olhando e eu ia permitindo sentir, sabe? Usar uma roupa não por causa do meu trabalho, mas uma roupa respeitando a minha emoção. Não tô falando de usar roupa decotada, sabe? Porque essa não é a minha praia, mesmo e tá tudo certo. Mas até a cor das minhas roupas. Eu escolher a roupa pautada no que eu sinto e não na minha obrigação, isso traz muita potência. Se eu não tinha cliente no dia, ou se a minha agenda não estava como eu queria, peraí, vamos aqui, abro minha agenda e eu tenho aqui, ó, disponibilidade nesses horários para servir. E coloco a minha potência, coloco o meu prazer em servir ali. O que acontece? As pessoas se sentem magnetizadas e as pessoas querem vir a cada live que eu faço, Tice. Assim, isso é um dado meu. Cada live que eu faço, eu fecho não sei quantos clientes. Não que estão na live, mas por causa da vibração em servir. Percebe? É a vibração, é o prazer em estar aqui. Então, se você não sente, eu gosto de falar, se você não goza com o seu cliente, se você não sente prazer nessa conexão, ele não vem. E se você quer um cliente pelo dinheiro que ele vai te pagar, pode ser que ele queira cancelar com você. Pode ser que as pessoas não queiram comprar o seu produto. Por quê? Porque você está colocando peso naquilo. Porque o dinheiro é nosso amigo. Se o dinheiro é nosso amigo, a gente trata ele com cuidado, com amorosidade, com zelo. Faz um cantinho para ele, sabe? Quando ele vai embora, olha, meu querido, é o seguinte, você está indo para a mansão do dinheiro, mas tá tudo certo, a gente continua brother. Parecem coisas muito lúdicas, mas a gente também tem uma criança dentro da gente que deve ser alimentada. Sabe, a gente também tem essa criança que pede carinho, que pede cuidado, que pede atenção. E a ludicidade, a criatividade são muito potencializadas pela energia sexual. Porque a energia sexual é a energia da vida, da vitalidade, é a energia da criatividade, é a energia do dinheiro, é a energia do vai e faz, sabe? Do que reproduz, é a energia da criação.
Então, tá tudo muito conectado, tá tudo muito interligado. E é por isso que eu tenho certeza que não tem como tu desconectar uma coisa da outra, assim, a palavra que tu falou é a energia da criação. É a única É. forma que cria uma outra vida, né? Nós somos o único portal, e aí quando a minha pegada eu falo muito com mulher, é Aham. exatamente por causa disso, né? Porque eu acho que chegou o momento. Estava inclusive lendo um texto de uma autora ontem, coloquei um pedaço aqui, que a situação que a gente está vivendo agora talvez seja o momento do final do patriarcado, que é uma coisa que eu bato há muito tempo, porque a gente está vivendo a era agora do acolhimento, do entender as sensações, né? Não, a gente não está vivendo a era do executar, do porrada, do vamos para frente, vamos para a luta. Não, agora é o momento de tu entender as tuas emoções, de tu olhar para dentro, de tu entender o porquê que tu sente o que tu sente, né? Nesse momento tá todo mundo olhando para dentro das suas casas, né? Relações que já não existiam há muito tempo, as pessoas estão tendo que conviver. Tu tá tendo que conviver com o teu filho, né? Agora tem gente descobrindo que o filho era um terrorista e que a professora estava certa. Mas era pelo simples fato de que tu não conseguia olhar para É. aquilo que está tão perto de ti, né? A gente não enxerga, a gente tem essa mania. E quando eu falo a gente, é porque um dia eu também já tive nesse lugar e eu sei como é esse processo. A gente não olha para dentro, a gente está sempre olhando para fora, para fora, para fora, para fora. E quando tu começa a olhar, e esse momento eu acho que tá, eu acredito muito que essa fase que a gente está vivendo veio com um propósito exatamente por essa mudança de era, assim, de fazer a gente olhar porque a gente está sentindo, de acolher, de respeitar, de libertar. Olha, eu também tenho sentimento ruim e tá tudo bem, né? E tu só vai conseguir resolver as coisas quando tu começar a olhar para dentro de É. si. E, inclusive, essa questão de sim, de lidar com a sexualidade de uma forma de que tu precisa te Natural. permitir, sabe? Não tem nada de Natural. errado nisso. Não tem nada de Não, errado, não. Exatamente. sabe? E é muito gostoso olhar para isso da ótica de um escorpião. O escorpião mesmo. Por que da ótica de um escorpião? Porque o escorpião vai fundo, ele vai fundo, fundo, fundo. Tem uns que gostam só de ficar lá no fundo, mas ele vem procurar nutrição, por exemplo, ele vem resolver as paradas dele quando ele vem para a luz, para a superfície. Então você vai para a profundidade, mas você resolve na superfície. Porque se você ficar só na profundidade, não vai ter movimento, não vai ter desenvolvimento, não vai ter ação. E às vezes a tendência é de que aquilo possa ter uma leve tendência de parecer que está mais prejudicial do que tendo benefício. Então você vai, sabe, a dança? Você vai e se permite voltar. Você desce mais fundo e você se permite voltar. E você sente a superfície, você conecta com o outro, sabe? Porque é nisso. Eu sinto que a gente se acostumou tanto a processos de a vida é uma luta, tudo tem que ser difícil mesmo, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu. Ou então, se você for fraca, você não vai ser amada. Ou pior, você só vai ser amada se você for fraca. Eu sinto que a gente se habituou tanto a essas crenças e se habituou tanto a ter prejuízos a partir desses benefícios, a partir desses prejuízos, que a gente começou a achar que era isso mesmo. Gente, e olha, quando pessoas que trabalham, por exemplo, vendendo laranja, que é uma grande fonte, especialmente para quem vende para o exterior, que é quem mais compra, Argentina, Estados Unidos. A laranja nasce aonde? Nasce em árvore, sabe? Então dinheiro nasce em árvore, gente. Então, eu sinto que a gente começar a entender por que a gente não tá afim mais dessas crenças? Por que a gente não tá mais afim, sabe, de viver a nossa vida achando que precisa ser uma dificuldade? E se abrir mesmo, sabe, para usufruir dessa abundância que é natural como o sol, como os pássaros, como o carinho do outro. Se abrir para receber sem achar que você precisa dar em seguida. Por quê? Porque eu sinto que a gente só aprende a dar mesmo, de verdade, com carinho, quando a gente sabe receber. Se a gente não sabe receber com verdade, com carinho, a gente não sabe dar, gente.
sabe? Por quê? Porque a gente começa a ficar com raiva muitas vezes do que a gente tá dando. E talvez isso seja de um processo muito inconsciente. Mas sempre que eu escuto alguém me falando assim, nossa, mas eu gosto muito de receber, mas eu prefiro mesmo é dar. Porque eu acho que dar é legal, eu acho que dar é mais importante, porque é dando que se recebe. Eu sinto que existe, pode ser que tenha aí um lugarzinho que é perigoso, sabe? Um lugarzinho que é muito perigoso de olhar. Porque às vezes a gente pode achar que tá dando, esperando receber, ou então a gente dá com raiva. Sabe? Qual é a métrica equilibrada disso? Sabe? Eu e a A Nath, ideia. A é, ideia. a gente conversou, eu e a Nath conversamos um pouco sobre isso ontem, exatamente porque muitas vezes tu tá dando, não porque tu tá gerando essa energia de realmente dar, tu tá fazendo alguma coisa pro outro, porque na verdade tu quer suprir uma necessidade tua, então tu entrega, mas tu quer de volta. Então, assim, de fato, tu não. É aquela frase que a gente diz, ah, mas eu fiz tanto por ele, ele é um baita mal agradecido, ele é um ingrato. Tá, mas peraí, se tu fez pro outro esperando alguma coisa, tu não fez pro outro, tu fez pra ti. E o cuidado com fazer demais pro outro, porque às vezes você tira a dignidade do outro. Compreende? Nossa, mas eu fiz tanto, nossa, eu dei tanto e a pessoa me traiu. Nossa, eu fiz tanto, eu dei tanto e ela foi embora. É esse olhar, é olhar o que a pessoa tá afim de receber. É olhar se a Exatamente. pessoa quer. Então, assim, eu conversava muito com meu marido, que às vezes a gente recebia profissionais, e aí a pessoa cobrava, o profissional liberal, para fazer um trabalho aqui em casa, por exemplo, e a pessoa cobrava R$ 100. E aí o meu marido queria dar 300. Um exemplo, assim, bem simples, mas claro que não acontecia dessa maneira, mas pra gente compreender. Eu falava assim, amor, dá o que a pessoa tá pedindo. Tinha gente que ficava muito ofendida, sabe? Tinha gente que chegava a devolver. Quando você dá o que ela tá pedindo, você tá também ensinando ela a cobrar pelo que ela tá oferecendo. Sabe? Claro que se a pessoa fizer a mais, e claro que vai também analisar caso a caso, mas é pra gente compreender que até o dar em excesso pode ser prejudicial. Então, qual Uma é esse? planta, se tu colocar muita água, por mais que seja com uma ideia boa, que seja com uma boa intenção, ah, Pronto. não, é pro bom, É né? É pro isso. bem, eu É estou isso. nutrindo a minha plantinha. Se tu der demais, tu vai matar ela do mesmo jeito. Então, o É, excesso, o fazer o que o outro não quer, ou que o outro não espera, ou que até o que o outro não precisa, pelo simples fato de tu achar, eu dentro da minha crença, acredito muito nisso, é tu interferir a evolução do outro, né? Porque tu tá e o num contrário. ponto de evolução e que tu já passou por isso, então no momento que tu tenta dar para o outro ter, tu tá fazendo com que ele deixe de passar por esse processo também, né? Eu sinto, Ti, se quer encontrar qual é o equilíbrio disso. Eu gosto de uma palavra, eu gosto muito de uma palavra que é equanimidade. Que é mais do que o equilíbrio, assim, sabe? Parece que é encontrar, assim, aquele ponto gostoso do gozo, a equanimidade. E eu gosto, o meu referencial é um bebê. Como é o processo de desenvolvimento de um bebê? Porque o bebê é um cientista, o bebê é um grande cientista. Uma criança de até 3 anos, ela aprende muito mais do que às vezes a gente aprende em décadas. Porque ele aprende a andar, ele aprende a comer, ele aprende a correr, ele aprende a se desenvolver, ele aprende a raciocinar, ele aprende. Gente, olha o que é isso. A gente não aprende uma língua, andar, correr, pular, bravar o planeta, às vezes em 2 ou 3 anos. E eu fico observando muito o Francisco, que é o meu filho. O Francisco tem muito tempo dele. E ele ajuda em casa. O Francisco coloca. Gente, ele vai fazer 2 anos. Ele coloca as coisas na lava-louça pra lavar. Ele põe a mesa, ele tira a mesa, ele pega a roupa dele, ele escolhe a roupa dele. Tem hora que ele fala, não, pode deixar que eu faça. Ele nem fala todas as palavras, mas pode deixar que eu faça, pode deixar que eu pego, eu consigo. E tem hora que ele fala, eu quero ajuda. Então você vai sentindo o outro, não é você largar de mão o outro. Ai, deixa ele viver o processo dele, porque é karma mesmo. Eu sinto que é você estar ali, sabe, disponível para auxiliar, mas respeitando a maneira como o outro aprende. Esse é o papel do educador, é tirar de dentro, auxiliar a pessoa a enxergar e respeitar a maneira como ela aprende. Isso é genuíno, isso é amor, isso é acolhimento, isso é abundante,
sabe? Então, esse tipo de conversa assim, é interminável, mas para colocar em termos muito práticos, o que que eu faço agora para gozar, por exemplo? O que eu faço agora para ter uma agenda lotada? O que eu faço agora para ganhar dinheiro que eu ainda não ganhei? Primeiro, olha e sente como você está. Pergunta, olha no espelho e fala: oi, tudo bem? Bom dia, Nalara. Como é que você está hoje? Primeira pergunta. O que você quer fazer hoje? O que você tem vontade? Porque talvez você vai estar em um local ou um cliente vai desmarcar, mas será mesmo que no seu íntimo você estava afim? Sabe? Será mesmo que no seu íntimo você quer esses vários seguidores que talvez queiram ampliar? Será mesmo que no seu íntimo é esse lugar que você quer estar? Porque se não for, sente qual é o lugar. E se for, libera o que está travando. E se permita sentir prazer no processo. Sabe? Então, primeira coisa, vocês todos que estão aqui com a gente, pare e se pergunta: oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá agora, nesse instante? Ah, estou com pressa, não tenho tempo de pensar nisso agora. Ok, beleza. Pensa depois. Mas esse é o primeiro passo. Aonde você quer estar? O que você quer fazer? Você quer ganhar dinheiro como? Para que você quer ganhar esse dinheiro? Sabe, quem é o cliente? Faz uma lista, gente, dos atributos que você quer que esse cliente tenha. Igual a alma gêmea, quando eu vou fazer os exercícios de manifestação de alma gêmea com os meus clientes ou com os meus alunos de Theta Healing. Sabe, colocar na lista os atributos, o que você quer que essa pessoa tenha, o que você quer dar para essa pessoa. Sabe, vamos estabelecer relações mais de ganha-ganha, trazer esse equilíbrio mesmo pro gozo, pra presença, pra alma, pra tudo. É Estraguei começar tudo. a entender. Não, Não, Deia, não é estragou tudo. A como. Deia tá ali, estraguei tudo, faço tudo por ele. Não estragou tudo, agora Não você já estragou. sabe. Não estragou, Déia, fica tranquila. Mas Vai lá. é exatamente isso para nossa vida. A gente veio de muito tempo de uma relação de perde e ganha, né? A gente veio com essa coisa de que para eu ter um carro, o outro precisa deixar de ter. Para eu ter um relacionamento saudável, alguém precisou deixar de ter. Não, gente, todo mundo pode ganhar, entendeu? Uhum. O mundo é abundante. Ontem eu falei sobre isso com vocês. Cara, o dia que vocês estiverem na merda, assim, na merda, para 5 minutos e olha a natureza. É só 5. Não precisa ficar 1 hora contemplando, não. 5 minutos. Observa o teu redor. Entende a abundância que tem no mundo. E a mesma pessoa que criou essa abundância toda criou a gente. Então a gente não tem que se contentar com essa coisa de eu preciso perder para o outro ter. Não, todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. É abundante, todo mundo pode ter, sabe? Todo mundo. Isso é para tudo. É para um relacionamento saudável. E não existe fórmula mágica, tá? Não existe aqui. A gente não vai chegar aqui e dizer assim, ó, todos os relacionamentos têm que ser assim, 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 assim. Não tem checklist de vida perfeita. Tem que ser o que é perfeito para ti. Uhum. Entendeu? É o que eu E, bato tanto na tecla de todo mundo. É tu saber o que tu quer. O que é liberdade para ti? Eu falo muito que eu desejo as pessoas serem livres. O que é liberdade para ti? Quando tu entender o que é ser livre para ti, tu vai conseguir ir atrás da tua liberdade. e é tão gostoso isso, sabe? É, eu fico pensando muito sobre toda a parte prática, para a gente sempre trazer mais praticidade para quem está ouvindo a gente, né? Trazer elementos mais práticos. Então, quando a gente traz essa conexão para a parte sexual, por exemplo, se você quer chegar lá e sentir prazer no sexo, quais são as preliminares ao longo do dia que você pode oferecer para você? Porque isso é liberdade. Percebe? Liberdade é se conectar com o outro, sabendo que você não precisa do outro para completar você. Então você percebe que delícia que é estar com o outro, não porque você precisa dele, mas porque você quer, porque você sente que isso é gostoso para você. Então, como que você pode ir se alimentando ao longo do dia, ir se nutrindo ao longo do dia? Sabe, qual conexão você quer estar? Qual roupa você quer vestir? Como é que você quer se sentir? Se sinta poderosa durante todo o dia, gente.
sabe? O sexo é uma consequência. O sexo e é assim, é conexão, é gozo, assim como o dinheiro. Eu sei que pode, para alguns, pode parecer assim uma coisa muito distante da realidade, ou pode parecer uma coisa assim, nossa, meu Deus, a pessoa tá voando, vive no mundo da lua. Eu cansei de ouvir isso. Vive no mundo da lua, de uma realidade paralela. Mas hoje, gente, como a gente tem um pouco mais de tempo para estar em casa, querendo ou não estar em casa, às vezes você está em isolamento social, você não pode sair como antes, mas quando você olha no espelho, é você que está lá, não é a outra pessoa. Então, você se conecta com você, se dando prazer ao longo do dia. Porque quando você chega na conexão do outro, se você tá ali só para dar ou só para receber, gera desequilíbrio. E assim é com dinheiro. Se você tá ali só para receber e gastar, gera desequilíbrio. Se você recebe um dinheiro e já pensa no que você vai precisar pagar, gera desequilíbrio. Começa a rejeitar. Então, sabe, traz mais amor e acolhimento para você. Autocompaixão é a palavra mais linda do planeta Terra. Porque quando você se beneficia com aquilo, gente, o natural é oferecer isso para o mundo. Quando você se permite receber, o natural é dar. Por quê? Porque é tão gostoso que aquilo expande. Então, é isso, assim. É gozar de uma maneira tão gostosa que o outro, só de olhar para você, já sente prazer. Igual espirro. Viu alguém espirrando, bocejando, já boceja. É exatamente isso. E parar de culpar o outro também, né? Porque a gente também veio com essa coisa de que, infelizmente, isso é uma coisa que me dá um ciricutico, assim, porque eu escuto mulheres dos seus 40 e poucos anos, do tipo, eu nunca gozei na vida porque o meu marido não sabe como fazer. Gata, se tu não sabe olhar Mostra pra pra ti, ele, leva a mão pra criatura lá. se tu não consegue, mas tem muita mulher que sequer não sabe como é que faz, entendeu? Então assim, ó, se tu não consegue olhar pra ti, se tu não consegue descobrir o que te dá prazer, e aí isso, o prazer não só o sexual, o prazer vai pra tudo na vida. Se tu não consegue tomar um banho, que tu sinta o prazer, que tu esteja na presença, que tu consiga te tocar, que tu consiga ficar ali curtindo o único ser humano que vai continuar contigo pro resto da tua vida, é tu, tá? Então, assim, se tu não consegue sentir prazer de estar contigo, tu não pode jogar essa responsabilidade no outro. Não é o outro que tem que te dar. Se tu não te dá, tu não pode cobrar que alguém te dê. Entendeu? Então, assim, ó, começa Porque a o olhar pra outro não ti, começa. sabe. Não é obrigação do outro, né? Não é. É tu que tem que. É aquela coisa assim, ah, mas o fulano me completa. Não! Tu é um ser humano completo, tu precisa ser completo. Alguém vai vir para somar contigo e ser duas pessoas completas. E todo mundo, tu não vai precisar de alguém para me completar. Tu não tem 2, metade da 3, laranja. 50. Quantas tu quiser, entendeu? A gente tem que parar com essa história de que, ai, porque a minha metade é laranja. Não, meu filho, eu sou o hortifruti granjeiro inteiro. Eu não sou metade da laranja de ninguém. Entendeu? Eu sou o Não, hortifruti granjeiro maravilhoso. todo. Vem com essa de metade da laranja, mas me respeita? Maravilhoso. E não vale falar que o prazer é em fazer comida para os filhos. Não tá rolando isso, gente. Prazer em servir o outro, não, porque o meu prazer é em ajudar as outras pessoas nisso. Gente, ok, maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos lá. Você em frente ao espelho, como é que você se sente amada? Sabe? O Gary Chapman fala, que escreveu As 5 Linguagens do Amor, ele fala que Amor. existem 5 linguagens do amor. Toque físico, que são... Parêntese. Pelo amor de Deus, comprem esse livro e leiam. Tipo assim, ó, tinha que ser dicionário para qualquer pessoa que quer se relacionar com o ser humano, porque isso não é só para casal, é para tu entender teus filhos, é para tu entender a relação com os teus pais. Leiam esse livro, tá? Só continua, na hora. Pelo amor de É Deus, só lê. isso. Toque físico, né? Que é ser tocada mesmo, que é a maneira como a pessoa oferece e recebe amor. Chama As 5 As Linguagens do 5 Amor, linguagens do amor. do Gary Chapman. E aí ele fala toque físico, atos de serviço, né? Que é você fazer algo para a pessoa, um cafezinho, abre uma porta do carro, liga aí, como é que você tá? Presentes, a pessoa se sente amada recebendo presentes.
Acho que você pode anotar aí, Tícia, as 5 linguagens do amor para as pessoas aqui, por favor. Presentes, se sente amada recebendo presentes. A 4ª linguagem do amor, que são palavras de afirmação, né? Que se sente amada ou com elogio, ou uau, como você é incrível. Nossa, que ideia foda, que ideia brilhante que você teve. Gente, mas que coisa maravilhosa. E a 5ª linguagem do amor, né? Presente, toque físico, atos de serviço, qualidade de tempo. A 5ª linguagem do amor é qualidade de tempo, né? Você oferece o tempo e é esse tempo de qualidade que você dá para o outro, não é quantidade, mas é estar ali na presença. E quando eu descobri isso, eu achava isso assim. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, ai, gente, que besteira isso, que ridículo. Como que alguém. Olha só, a minha cabeça. O nome do autor é Gary Chapman. Mas só de Garry Chapman, que é Chapman. Depois eu colo, que eu não tenho a menor condição de escrever esse tanto de consoante agora aqui, tá? Depois eu boto lá nos stories a capa do livro. É só colocar no Google também, tem no site da Amazon. Tem. É maravilhoso. Ele é super baratinho também, pelo menos estava antes, não sei como que tá hoje. Mas enfim, eu achava isso uma baboseira, porque eu pensava, gente, como que a pessoa... Obrigada. Como que a pessoa vem aqui falar que existe uma linguagem do amor e quer falar que isso é para a humanidade com 7 bilhões de pessoas e 5 linguagens? Gente, o dia que eu resolvi dar uma moralzinha para essa história, isso mudou completamente a minha relação com meu marido. Primeiro, eu me sinto amada sendo tocada. Gente, me toquem, sabe? Me abraça, vem aqui, sabe? Me faz um carinho, um afago. Como é que você tá? Vem cá, me abraça. O Lucas eu tenho pavor que me toquem. Eu não sou touchscreen, pelo amor de Deus. Não precisa ficar me tocando. Me dá agonia, um ciricutico. Não, mas minha não é filha ficar já olha tocando. pra mim. É chegar e a minha filha já olha. A minha filha já olha pra mim e diz assim, mãe, hoje eu posso te dar um abraço? Porque elas já sabem que eu tenho agonia que fiquem me pegando. Mas isso é incrível. Tu conseguir explicar isso para uma pessoa e tu entender como que tu te sente amado. Porque às vezes o maior problema de relacionamento, só antes que eu perca o meu ali de raciocínio. Vai lá. Porque assim, às vezes a gente acha que o nosso problema de relação é por causa que o outro não te entende. Mas é que o outro não sabe como tu recebe amor. Então o outro tá ali tentando, da forma dele, te demonstrar amor, que não é a forma que tu recebe, porque tu não te sente amado daquela forma, e aí os relacionamentos terminam, os pais brigam, a família vira um caos, simplesmente porque tu não entende como o outro se sente amado. Ai, Tiziana, pobre da criança. É assim, eu não sou touch, não me toca. Dá agonia. Tem um ciricutico, não posso. E aí, sou touchscreen. O Lucas, meu marido, ele não gosta de toque. Então, o que acontecia? Ele gosta de serviço, de atos de serviço. Então, assim, ele é um super dono de casa. O meu marido ama lavar louça, ele ama cuidar da casa, ele ama lavar roupa. Nossa, o Lucas, assim, ele ama, sabe? É a meditação dele, gente, é lavar a louça. De verdade, assim, ele ama mesmo. Então, pra ele, eu ajudar, cuidar da casa junto, ligar, como é que você tá? Faz um café. E ele fazer isso pra mim, ele pensava que, tipo assim, ele tá me amando fazendo isso. Gente, mas eu me amo, eu me sinto amada recebendo um abraço. Então, qual era o problema? Eu pensava que eu precisava tocar, porque era assim que eu me sentia amada. Enquanto ele fazia um monte de coisa pra mim, e eu pensava, gente, ele não gosta de mim, ele me ignora, sabe? Ele prefere cuidar da casa ao invés de cuidar de mim. Então, assim, o dia que eu parei, eu falei, não, peraí, vamos aqui, nós dois, vamos alinhar. Vamos fazer um contrato. A gente tem um contrato da nossa relação. Então, os meus anos de advogada me trouxeram essa experiência de contratualizar relacionamentos. Então, hoje, qual é a pegada? Eu acordo, eu recebo um abraço. É isso. E ele desce, o café da manhã tá pronto. Sabe? Então, assim, parece uma coisa que é boba. Gente, mas isso traz harmonia. Por quê? Porque não é óbvio. É igual você achar que a pessoa precisa ter paciência com você. Gente, nada é óbvio.
Você precisa ensinar o outro como é que você quer ser tocada ou não quer ser O tocada. óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para ti não é óbvio para o outro. É Então, isso. se tu não chamar e dizer assim, ó, filho, é assim que funciona, é assim, 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 o outro não tem bola de cristal, ele não é obrigado a entender. E para os clientes é a mesma coisa. Qual é a linguagem do amor da sua persona? Qual é a linguagem do amor dos seus clientes? Como é que eles se sentem amados? Como é que eles se sentem vistos? Como é que eles se sentem queridos? Sabe? Então, como é para o outro receber atenção? Então, assim, vai sentindo isso, gente. Quando você vai se permitindo oferecer isso para você ao longo do dia, para você se torna muito mais fácil dar. E aí, o que que diminui? Diminui procrastinação, diminui sensação de exaustão, diminui sensação de cansaço. E aí você vai se dando, sabe? Você vai se gostando, você vai sentindo prazer, você vai se permitindo, vai se reconhecendo. Dá match. Não tem como, gente. É, Não do tem mesmo como. jeito que É a gente isso. fica com aquela sensação ruim de que quando tá numa coisa ruim, aquilo não termina e tu fica naquilo, porque, O né, looping, o looping. o que tu sente, tu atrai gente com prazer, é a mesma coisa. Quanto mais tu te gosta, quanto mais tu te ama, mais as coisas melhoram. Então, assim, ó, ai, é muito bom. É muito bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês meu templo do dinheiro aqui em casa, pra vocês verem que eu estou Vou trazendo fazer verdade. um, amiga. Vou fazer um. Vou fazer um Faça. templinho aqui em casa. Olha Eu vou. só, o meu templo do dinheiro. Tem aqui, a gente sempre deixa dinheiro aqui, mas assim, vai tirando, vai aumentando, vai diminuindo, a gente não é apegada a ele também não. E aí aqui tem os nossos cristais, aí a gente vai incrementando, coloca uma girafa, põe um elefante, mas que já tinha. Mas assim, só para vocês perceberem que faz parte, sabe? Não é uma coisa separada. O Francisco vai ali, ele brinca, ele pega. Faz parte da realidade dele também. Então não é uma coisa que a gente rejeita ou deixa escondida porque acha que vai roubar alguém, sabe? Não. Então, tem tantas crenças relacionadas a isso. Se eu tiver sucesso, alguém vai roubar de mim. Ou então, se eu ficar dependente do outro, eu vou ficar em dívida com ele, sabe? Ou se eu receber ajuda, eu vou ser abusada, vou ser fraca. Então, sabe, é olhar e falar, olha, para que está me servindo? E dizer, olha, gratidão pelo tempo que você me serviu, mas agora eu digo, não me serve mais. E Não me aí se serve mais. libera, se permite se desconectar dessa maneira de viver. E é muito bom, sério, assim, ó. É. E agora eu acho que vocês entenderam por que é que eu trouxe esse ser humano aqui, porque eu convidei, porque, meu Deus, dá vontade de pegar na hora e guardar uma caixinha e deixar ela assim, ó, Não, encaixotadinha, porque, é muito, viu, ó, eu sou a pessoa que representa o amor no momento tanto quanto o ogro, assim, eu não sou a pessoa, eu e a não me Nara, a ponha. gente é Não me ponha basicamente na caixa. é basicamente o oposto. A Namara é uma fada, toda delicada e tal. Eu sou basicamente um ogro. A Fiona também é uma princesa, tá? Me deixa. Então, Sabe que eu fiquei pensando nesse título que você me deu? Que eu achei muito engraçado, assim. Fiquei pensando na Fada do Prazer, né? E eu fiquei pensando, gente, eu acho que o único título que eu gosto mesmo, assim, é o título de eleitora. Eu cheguei a essa conclusão pra mim. Acho não, que mas é Fada que Sensata. Acho que não eu tá tenho essa rolando. mania. Ah. Eu sou uma pessoa dos apelidos, né? Então, assim, Ah. até eu acho que é por causa do meu nome, que não é uma coisa muito simples, né? Que a minha mãe resolveu colocar Tiziana Mirella, então é uma coisa que não tem muito Tice, meu né? nome é Anauara. Anauara, minha querida. Olha aqui, não tem Mas nada. é bonito, entendeu? Agora, Tiziana Ah, Mirella, minha mãe maravilhoso. foi muito longe, Maravilhoso. entendeu? Tiziana Mirella, minha mãe foi muito longe. Então, assim, ó, eu me acostumei a trazer essa coisa, assim, de mais, né? Então eu disse, ela é a minha fada, porque eu te acho, assim, toda... O cabelo, aquele teu vídeo jogando o cabelo, mulher, eu disse, pelo amor de Deus, só faltou sair umas flores daquele cabelo ali naquele momento, entendeu? Então, eu tenho olho pra ti aqui, Ah, assim, imagina, gratidão, gratidão pelo convite. Eu amei estar aqui com maravilhosa. vocês. Eu Foi, também, amei. foi muito gostoso para mim. Eu me sinto muito grata mesmo por estar aqui, por poder partilhar, por poder aprender também com você e a gente Maravilhosa. sentir e crescer juntas. Com certeza. Então, assim, nós já estamos falando há uma hora. Pode não parecer, mas o Instagram já está me avisando que já deu uma hora. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? Para quem tá aqui, Gratidão. que é aqui de casa, acompanhe a Nauara. Sério, ela é incrível.
E ela me ajudou muito e eu sei que ela vai ajudar vocês também. E se acostumem que esse tema vai se tornar recorrente aqui, porque, como eu disse, eu não vejo como desconectar uma coisa da outra. Tá? Então, assim, precisamos falar sobre isso com naturalidade e precisamos gozar em todos os momentos da vida. Tá, meus Sim. amigos? E Então, para quem tá aqui também, a Naura travou. caí, voltei. Voltou. Voltei. Ó, só nos meus 2 segundos finais, quero agradecer mais uma vez. Quem tá aqui, gente, sigam a Tice também, maravilhosa. E quero fazer um convite. A Trilha do Prazer, dia 1º a 7 de julho. Amiga, 4 segundos. Vão lá no meu link da bio. Tchau!